caso de ênclise se dá com o verbo no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. O infinitivo é a forma nominal que dá nome ao verbo. Então, amar, comer, beber, partir, andar. Então, quando os verbos terminarem em ar, er, ir ou or, né, no caso da segunda conjugação, ar, er ou or ou ir, ele está no infinitivo. Nesse caso, o infinitivo impessoal é o que não indica a pessoa. Assim, nós não vamos ter a flexão. Por exemplo, começar. Nós podemos falar começares, ou começarmos, começardes, começarem. Não, o que interessa para a gente agora é só o começar, sem qualquer flexão. Então vejam, Deus é justo e amá-lo é bom. Por que nós colocamos a ênclise aqui? Porque essa forma de amá-lo é a forma de Deus é justo e amar Ele é bom. Então a gente não fala amar Ele, mas nesse caso houve a flexão, sumiu o R, né, e apareceu o lo. Então era assim, amar Ele. Então nós tiramos isso daqui, o R, e colocamos o lo, ficou amá-lo, que é igual a amar Ele. Nesse caso, nós vamos jogar para a ênclise, porque o verbo está no infinitivo e não flexionado. Sem pessoa, sem indicar. Amar Deus é bom. Amar Ele é bom. Amá-lo é bom. É importante sentar-se adequadamente. Então, aqui nós vemos claramente o verbo no infinitivo. Eu não estou falando quem vai se sentar. Estou falando que sentar-se adequadamente é bom para a coluna. Sentar-se adequadamente. Então, é importante sentar-se, ênclise. Cumpre, decidir-se calmamente. Decidir-se calmamente é importante. Então, cumpre, decidir, verbo no infinitivo, não sei quem está decidindo, sem pessoa, sem flexão nenhuma. Decidir-se. Novamente um caso de ênclise. Ênclise aqui, ênclise e ênclise de novo. Por quê? Nos três casos o verbo está no infinitivo impessoal. Vamos ver agora um caso específico do uso do pronome oblíquo, a colocação do pronome oblíquo com o verbo no infinitivo. Só que esse verbo agora é precedido de preposição. Então é facultativo. Se o verbo estiver no infinitivo, a colocação pode ser enclítica, ou seja, você pode usar a ênclise ou pode usar a próclise, exceto se a preposição for de e por. Ou seja, se você tem um verbo no infinitivo precedido de alguma preposição, você pode usar a ênclise ou pode usar a próclise, colocação anterior. Agora, se essa preposição for de ou por, você só pode usar a ênclise mesmo. Tá? Então vamos ver aqui. Primeiros exemplos dos dois casos. Para se sustentar, ó, preposição. Para se sustentar. Então, verbo no infinitivo e precedido de preposição. Você pode colocar o pronome antes ou depois. Para se sustentar um filho, nós temos a próclise. Ou para sustentar-se um filho, agora coloquei depois. Os dois estão certos, sem erro nenhum. Os dois estão perfeitamente corretos. Por quê? É precedido o infinitivo impessoal de preposição. E não é nem a preposição de e nem a preposição por. No outro caso, penso em, ó a preposição, penso em te beijar. Próclise, o verbo aqui nós colocamos antes do verbo. Agora, penso em beijar-te. Tem o em aqui, tem o verbo no infinitivo, eu posso usar a ênclise. Então, havendo verbo no infinitivo precedido de preposição, você pode usar tanto a ênclise quanto a próclise. Vamos ver no próximo com o uso da preposição de e por. Como nós vimos no exemplo anterior, se o infinitivo vier precedido de preposição, você pode usar tanto a ênclise, colocação após o verbo, como a próclise, colocação do pronome antes do verbo.
Agora, se a preposição que precede o verbo no infinitivo for a preposição de ou preposição por, vocês não vão poder usar a prótese, e sim apenas a ênclise. Então veja, antes de beijar-te, olha, o verbo está aqui, preposição de. Então, se a preposição é a de, somente a ênclise é admitida. Então, eu não posso falar antes de te beijar, é antes de te. Fica até meio esquisito. Antes de beijar-te, tem que jogar a ênclise, porque senão vai dar uma fonia esquisita. Então, espero por encontrar-te bem. Agora, não pode ser usado por te encontrar, daí fica esquisito. Então, espero por, preposição que vem antes do infinitivo é de ou por, então tenho de usar a ênclise de novo. Então, espero por encontrar-te bem. Apesar de, ao de aqui de novo, apesar de lhe pagar, parece que emenda tudo. Apesar de pagar-lhe tudo, aí sim, é ênclise, novamente por causa do de. Estou ansioso por conhecê-la melhor. Então vejam, ansioso por conhecer-la. Nesse caso, a preposição por vem antes do verbo. E novamente nós vamos ter de usar a ênclise. Nesse caso,